Vamos abrir o Evangelho com Salmo 23, logo após o Pai Nosso e no final a Ave Maria. Salmo 23 é para o anjo da guarda. Então vocês aí em casa, façam bastante o Salmo 23 para fortalecer o anjo da guarda. O Senhor é meu pastor e nada me faltará, Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso, refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, não temereis mal nenhum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unge-me a cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Amém. Vou pedir para que as pessoas compartilhem o vídeo, dê um joinha, para poder o Evangelho ser transmitido para as outras pessoas que necessitam. Hoje vai ter a fluidificação das águas também. Então vamos colocando um copinho, né? Para que isso seja feito, né? Fluidificado no Evangelho. E aí logo após eu vou ler um trecho do Evangelho para vocês. Pai nosso que estais ao céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que têm nos ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai, Senhor, do mal. Amém. Vamos lá, pessoal, colocando um copinho para a água ser fluidificada, uma jarra, para ser fluidificada as águas. Capítulo 12, amai os vossos inimigos, pagar o mal com o bem. Então vamos nesse primeiro, são vários trechos, então vamos falar só esse parágrafo, pagar o mal com o bem. Aprendestes que foi dito, amareis vosso próximo e adorareis vossos inimigos. E eu vos digo, amai os vossos inimigos, fazei o bem àquele que vos odeiam, e orai por aqueles que vos perseguem e vos caluniam, a fim de que sejais os filhos de vosso Pai que está no céu, que faz erguer o sol sobre os bons e sobre os maus. Então Deus está acima de tudo. Não adianta a maldade, Deus está na obra. E faz chover sobre os justos e os injustos. Está vendo? Todo mundo tem direito à luz. Todos. Porque se não amar-lhes, se não aqueles que vos amam, que recompensa disso tereis? Então a gente só vai amar aquele que faz bem para a gente tem que amar aqueles que nos faz mal. Orar pela essa pessoa, porque precisa de ajuda espiritualmente, ele veio para aprender. Não tem problema. A obrigação, não só do espírita, de todas as denominações, é orar pelo seu irmão. Os publicanos não o fazem também, e se não saudardes senão os vossos irmãos, que fazeis nisso mais que os outros, os publicanos não se fazem também? E vos digo que se a vossa justiça não for mais
abundante que a dos escribas e dos fariseus, não entrareis no reino de Deus. Mateus, capítulo 5, versículo 20 e 43 e 47. É bíblico. E assim, quando eu sempre falo para vocês, é que a letra está tão pequenininha, ficou meio difícil de ler para vocês. Allan Kardec, na época que começou a surgir o espiritismo, ele foi muito oprimido pela Igreja Católica. Sofreu demais, porque estudou muito, ele queria saber de tudo, um estudioso, interessou no assunto. E quem fala que ele não sentia, ele sentia sim, a energia. Não havia incorporação, mas ele sentia e ele sabia quem realmente estava com o espírito precisando de ajuda ou para uma evolução. Então ele usou muito a Bíblia e aí surgiu, né? Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Espíritos, entre outros livros que ele editou. Ele é maravilhoso, magnífico. E tudo acontece em cima da obra de Allan Kardec, que na verdade a Bíblia está aqui dentro. E aí ele inseriu todas essas informações. Dando sequência, Francisco Cândido Xavier, Emmanuel, conversando, né, Entender e Conversando, do livro. Fala-se muito da fome e nós estamos numa fome mundial. Então a gente tem, principalmente nós, Brasil, que nós temos que ser o exemplo, é o celeiro do mundo. Temos que ter bons governantes que olhem mais dentro do nosso país, que vai oferecer alimento para o mundo. Aí ele fala, né, nos trechos, há vários trechos, Francisco Cândido Xavier, maravilhoso. A doação foi total, imparcial, total. Tanto aqueles que tinham bens e aqueles que estavam na miséria total. Vacina contra a fome. E os depoimentos são muitos e expressivos, seguindo-se de declarações de Chico Xavier sobre vários assuntos. Eis o que disse sobre a fome. A fome, a nosso ver, isso pode parecer até estranho, que o digamos, mas se cada um de nós atacar o problema do trabalho com a vontade de servir, vamos encontrar o trabalho como sendo a maior e a mais eficiente vacina contra a fome. Ele está falando de trabalho no geral. A pessoa trabalhando para poder subsistir, para comprar o alimento. Jesus ensinou muito, não ensinou a pescar de dentro da embarcação, falta de fé, e aí os peixes vieram às redes. Porque a terra, o mar, os rios produzem o suficiente para quem trabalha estar alimentado e às vezes até superalimentado para que tenhamos uma vida eficiente e a mais razoável possível do ponto de vista do reconforto pessoal. Então, todos nós temos condições de trabalhar desde que haja trabalho para todos. E aí, com a globalização, está tudo muito na informatização, que veio para ajudar, está tirando o trabalho das pessoas. Porque nem todos têm a condição de estudar, né? Para poder evoluir junto com essa, que está tudo muito rápido, muito rápido. Que o governo veja isso, os governos vejam isso, para dar essa ferramenta para aqueles que, né? Tem pessoas que estão trabalhando e não têm essa condição, não têm acesso, infelizmente. Do livro A Grande Mente
de Capta, de Rosana Herman e Isaac Efraim. Um trecho sobre, mais um trechinho, mais um pouquinho, aí depois a gente vai partir para as leituras, né, do Evangelho, e vamos colocando a fluidificação para fluidificar as águas. São 10 minutos de Evangelho, para dar tempo para vocês colocarem a água aí. Aí no trecho diz assim o título: Eu sou Napoleão. Vamos agora tentar entender como uma pessoa comum, como qualquer um de nós que também vive sua novela e escreve o seu livro, pode chegar a uma situação de perda do controle. Retomando o exemplo da mulher casada que não queria que o marido soubesse que ela foi à praia com um amante. Durante toda a sua vida, ela manteve sua autoimagem de mulher fiel diante dos olhos do marido, da família, dos amigos, e ela desejou ser a esposa fiel. Ela traía, ela queria ser a esposa fiel. Então, é mentira. Tanto é que, apesar de ter um amante, ela escreveu um livro como sendo uma esposa totalmente fiel. Mostra-se o que na verdade, no fundo, não é. Ali é uma roupagem. De repente, não só a mulher, como o homem também, hein? Não vamos falar da mulher, é do ser humano, do indivíduo. De repente, por um ato falho ou por qualquer outra via, o marido descobre que ela o trai, ou que ele, né? É vice-versa, é no geral. Para ela, que construiu sua autoimagem de esposa perfeita, esse fato é insustentável, apesar de ter outro homem. Ela não consegue conviver com o fato de ter sido descoberta. Olha só, hein? Carapuça, hein? Ela não consegue pagar o preço do adultério. Imagina como ficou a situação dela dentro do lar, com os amigos, com a sociedade. Tanto o homem como a mulher. Que será cobrado pelos filhos, amigos, famílias, né? E é como foi dito há um segundo atrás. Nesse momento, quando a vida de sua personagem, de sua autoimagem, corre risco de destruição, a autora do livro, de uma guinada, transforma-se em mártir, heroína ou semideusa. Embora na novela da vida ela esteja traindo o marido, no livro existe um complô para desmoralizá-la. Quando ele fala assim no livro, o livro da vida, porque tem sempre alguém que vai, né, no ouvido do marido ou da esposa, fala assim, ó, cuidado, hein, ó, você não vai passar aí, vai ter que levantar os fios da rua, porque a coisa tá pegando, mas a pessoa não fala. Então, sempre o ser humano o mentor fala assim, o peixe só fica vivo quando ele está de boca fechada. Abriu a boca, ele já era. E as pessoas às vezes abrem a boca para destruir a outra família. Então por isso que a gente fala aqui, orar pela outra pessoa, porque Jesus faz a obra. Entenda isso. Vamos dar sequência. Vou repetir o trecho. Embora na novela da vida ela esteja traindo o marido, no livro existe um complô para desmoralizá-la. Pessoas que querem destruir seu casamento, olha aí, ó, e que estão fabricando provas falsas contra ela. Falsas ou verdadeiras? Aí que tem que ver, porque olha só, hein? Muitas das vezes a mulher não faz nada, mas por inveja fazem palavras falsas para destruir o casamento, destruir a felicidade do casal. Reforma íntima, sempre fala. A casa fala muito de reforma íntima. Da sociedade. Porque fulano de tal, porque fulano de tal, e é assim, opa, vai cuidar da sua vida. Deixa a outra pessoa viver em paz.
cuide de si, reze pela outra pessoa e cuida da sua vida, porque às vezes e aí é escrito um livro paralelo da maldade e acaba destruindo o casamento. E muitas das vezes a pessoa tem filhos pequenos. Olha a responsabilidade da língua. O peixe é vivo de boca fechada. Lembre-se disso. Hein? Bom, vamos continuar. Desculpa. Ela vive então uma crise de mania, de perseguição. Todos querem incriminá-la, querem provar que ela é uma adúltera, quando, na verdade, ela é uma santa. Calúnia, injúria. Quando uma pessoa não consegue suportar o rompimento de sua autoimagem, numa última cartada, ela tenta ampliar o máximo a sua autoimagem, transformando-se em santa, em deusa, em algumas figuras de extrema importância. Ela está traindo o marido verdadeiramente, ou ele está traindo. É o grande momento de fazer a reforma íntima, colocar os pés no chão e não deixar que a outra pessoa, o outro ser, venha atrapalhar o casamento, porque no altar, Jesus coloca-nos ali na sua presença. Então, termos cuidado para com isso. Fechar a boca é importantíssimo. Daí a existência do louco, que acredita ser Napoleão, ainda do título. A figura do louco Napoleão tornou-se famosa porque foi na época de Napoleão que surgiram os primeiros resultados de estudos sobre surtos psicóticos. Todo mundo achava que era Napoleão, né? Lembra que vocês já viram já em foto com o pessoal com aqui dentro da camisa? Não achava dono da verdade. Quem era o dono da verdade, né? Surgiram os primeiros resultados de estudos sobre os problemas psicóticos. Como Napoleão era imperador da França, era normal que os psicóticos pensassem ser ele. As pessoas que sofrem de mania de perseguição julgam-se tão importantes a ponto de serem perseguidas por todo o mundo. A autoimagem dessas pessoas torna-se imensa, monstruosa. A loucura é querer escrever um romance de amor baseado num filme de terror. Bom, esse final desse trecho aqui eu vou explicar uma coisa para vocês, importantíssimo. Tomar cuidado também e achar que as pessoas estão falando de você. Achar, a vizinha está falando que o vizinho, a amiga no trabalho. Muito cuidado, porque isso aí cria-se uma auto-obsessão e acaba atingindo a cabeça, né? Um problema, vira uma coisa psicológica assim horrível. Não se faz nada, mas fica preocupado que o outro está falando. E aí, como que fica essa história toda? Não consegue viver. Precisa do quê? Tem o lado espiritual. Sim, que é importantíssimo. Mas precisa ter um tratamento de um especialista da área, né? É indicado aqui. Vai para um psiquiatra, psicólogo, um clínico geral, ele vai indicar, ó, você precisa de um problema aí, precisa arrumar sua cabecinha. Certo? Então, esse negócio de ser Napoleão é um grande cuidado de achar que aí todo mundo quer ser Napoleão. Na verdade, a gente tem que ser a gente mesmo. Orai e vigiai. Este é o nosso dever. Agora vamos lá para a vibração e depois a fluidificação das águas. Tem mais algumas coisinhas para falar. Nós estamos em 19 minutos. Nós estamos fazendo o evangelho de hoje para todos os seres viventes na face
da terra. Que Jesus abençoe a todos nós. A todos nós. Vibrações. Em tranquila serenidade e confiantes no Divino Mestre, né? Amigo Jesus, abramos o coração em vibrações de amor, paz, harmonia e fraternidade, para que possamos colaborar na construção de um mundo melhor. Vibraremos para que haja paz no mundo e no Brasil, que todos os governantes sejam realmente auxiliares de Jesus. Vibremos para todos os enfermos, inclusive aqueles que conhecemos em particular. Todas as crianças, para todos os jovens, para que tenham uma orientação segura perante a vida. Vibremos por todos os idosos, envolvendo em carinho. Vibremos por todos aqueles que desconhecem as leis de Deus. Vibremos por desesperados e pelos que tentam abreviar a vida. Cuidado, hein? Vai lá pro Vale da Morte lá, hein? Existe mesmo, não é só naquele filme lá, não. Existem as trevas e existem aqueles que desencarnam, ficam andando para lá e para cá, não se encontraram ainda. Aí vão visitar a família, aonde está trabalhando, tá achando que estão ainda encarnados. Vibremos por todos aqueles que estão desempregados, para que tenham esperança e certeza de dias melhores. Vibremos por aqueles que adentraram nos caminhos dos vícios, para que possam libertar-se das dependências químicas. Vibremos por todos os servidores de Jesus, para que perseverem em seus compromissos luminosos. Vibremos pela confraternização religiosa e para que o Evangelho de Jesus penetre em todos os lares. Vibremos por esta casa que nos oferece oportunidades grandiosas de aprendizado e trabalho no bem. Vibremos pelos nossos lares, envolvendo por toda a nossa família em vibrações de respeito, fraternidade e amor. Vibremos para que possamos perseverar em nossos melhores propósitos. Vamos lá para a fluidificação das águas. E aí tem mais alguns textos para fazer, já está terminando. Oração da fluidificação das águas. Vamos lá, pessoal, colocar o copinho de água, a jarra da água, tá bom? Que Deus esteja no vosso lar agora, na vossa empresa, que a sua empresa produza bastante valor para manter todos os seus funcionários trabalhando, focado no trabalho. É o que a casa deseja. Oração para a fluidificação da água. Deus, onipresente, onisciente, onipotente, com a sua permissão solicitamos ao Diretor Supremo, Cristo planetário, forças dos anjos celestiais e todas as legiões mensageiras, rogamos humildemente para que lutem contra o mal em qualquer forma que se apresente e vencê-los. Acreditamos e tenhamos fé. Fé com ação, pessoal. Não achar que vai cair do céu. Prometemos viver a lei de Deus no amor, caridade, virtude e respeito. Foi-nos oferecido o verbo modelo para a entrega do glorioso Pentecostes, que derramou os dons mediúnicos por toda a carne, que sejamos dignos medianeiros pelas graças recebidas, como encarnados sujeitos à necessidade por doenças, aflições e também à morte física. Nesse momento, a água colocada na vossa presença tem o remédio para a cura das enfermidades. Vamos vibrar para os hospitais, que os médicos tenham calma para atender os pacientes, porque junto com ele tem energia dos médicos espirituais, os médicos preparados, que vai ajudar sempre a melhor forma de atender o paciente e entender o grande momento da família, para aqueles que os limites já foram, né, excedidos, e que ele sabe muito bem pelo estudo deles que não há nada mais fazer, e eles são assim e colocam na mão de
Deus. É assim que funciona. Eles põem os medicamentos, eles sabem que não vai ter um retorno e fala para a família. Hoje tem as equipes paliativas que estão administrando. Quando é assim, eles chamam a família tem que estar junto, a família tem que estar junto, eles são preparados para que receba essa notícia. Olha, tá aí, nós estamos dando o melhor e que sofra menos na passagem. É assim que acontece. Oração de São Francisco de Assis. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz, onde houver ódio, que eu leve o amor, onde houver ofensa, que eu leve o perdão, onde houver discórdia, que eu leve a união, onde houver dúvida, que eu leve a fé, onde houver erro, que eu leve a verdade, onde houver desespero, que eu leve a esperança, e onde houver tristeza, que eu leve a alegria, onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, e é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Amém. Ainda sobre aquele texto anterior que falou lá de Napoleão, tem um outro texto que eu vou falar. Vamos fazer, antes da prece de Cáritas, a oração pelos falecidos. E vamos falar um pouquinho daquele texto, em continuação, da fornicação espiritual. Estamos em 26 minutos agora. Conduta moral muito diferente dos escritos bíblicos, a fornicação espiritual leva-nos a saber da postura dos espíritas quando colaboradores. Muitas das vezes, por falta de nenhuma reforma íntima, levam aos assistidos e necessitados, mas ainda aprofunda em seus problemas, por ausência de uma conduta moral. Sempre se baseiam em vivências próprias sem bases sólidas. Por isso, o espírita tem que estudar. Tem que estudar, saber o que está. Por que eu estou recebendo a mediunidade? Porque eu recebo, não acontece. Precisa de reforma íntima também. Porque eles até encostam, mas não acontece. Muitos estudam demasiadamente, achando-se dono da verdade. Tem muita gente aí que está 6 anos estudando, teve o chamado de Jesus, e aí fala assim, não tenho tempo, senhor. Mas espera, filho, filha, eu te dei a ferramenta para ajudar o povo. Cadê você? Estou estudando. Tem que estudar e trabalhar. É assim que funciona. Estudar e trabalhar, porque a energia, Jesus já abriu o caminho para ajudar o próximo. Fica estudando, se achando o dono da verdade, não acontece nada. Né? Acaba ficando meio piné, como diz o outro. Desculpa. É isso. Muitos estudam demasiadamente, achando-se o dono da verdade, equiparando as vibrações de obsessores, pseudo-sábios, na verdade não sabem nada. Se perdem. Hipocrisia, a solidariedade e tolerância para com o outro ser não tão somente palavras, senão trabalham em benefício do próprio. O pior de tudo, prega a palavra do Senhor Jesus, mas não os pratica. Vive em casas espirituais, numa fornicação espiritual. Não é fornicação de sexo, fornicação de ficar para lá e para cá, para lá. Não se reencontram. Porque se reencontra verdadeiramente nessa coisa toda espiritual, ali ele tem que aceitar as regras da casa. Ali ele fica. Opa, eu não vou modificar a casa, porque a casa já está pronta. Então vamos entender o que está acontecendo. Aí fica, mas o meu mentor me tirou da casa. Não, falta, o que está te faltando? Entendimento, né? E aí fica para lá e para cá, e fica fazendo visitas, né?
espirituais. E se for um trabalhador que puxa energia, não é muito bom, não. Aí vai dando uma somatização de carga negativa. Aí, infelizmente, não é todo lugar que puxa, hein? Tô falando. Não é todo lugar não que puxa. Vai colocar mais ainda. Quem conhece um pouco da parte espiritual sabe que é isso. Que há vários. Da onde que você é? Por que você não se acertou lá? Porque. Opa, mas tem uma regra. Você não quis, né? Aceitar a regra. Você foi por outro. Não acertou também. Aí fica virando, né? Aqui eu falo, olha, quando eu sinto que a pessoa está fora de tudo isso, eu falo, vai para uma igreja evangélica, vai para a igreja católica, porque ali, né? Jesus está na obra lá também, você acha que não? Deus está em todos os lugares, está agora, do seu ladinho. Só não pense mal do próximo. Jesus não gosta dessas coisas, não. Bom, o culpado sempre é o lugar aonde esteve. Então culpa o lugar. Mas na verdade falta ali resolver os problemas psicológicos e também sua reforma íntima. Certo? Não faz. Fornicar e faz com que as suas regras sejam a base de tudo. Então ele vai na casa espírita e quer mudar do jeito que ele quer. Mas eu estava lá na casa lá e é desse jeito. Não é assim. Tem que respeitar a casa. Existe regra. Todo lugar tem regra. Vamos continuar. Na visão espírita, transforma tudo em seu objetivo. Desequilibrado, falta de responsabilidade, gostam de subir e achar que suas ideias são as mais corretas. Não. É assim que funciona. Humildade, como Francisco Cândido Xavier, humilde, Dr. Bezerra de Menezes, entre outros médicos espirituais. Os fornicadores não são os verdadeiros, vivem em caminhos tortuosos. Manipulam suas vítimas, vampirizando-os psicologicamente e falam de caridade e amor e bem-estar ao próximo, mas são egoístas. Não mudam, pois são espíritos malfazejos, errantes, encarnados, com a missão meramente de atribular suas vítimas. Certo? Os espíritos fornicadores são levianos, ignorantes, maliciosos e inconsequentes. Muitos são os donos da verdade. A verdade só é única. Jesus. São hipócritas, preguiçosos, orgulhosos, obstinados, chamados de alguns de pseudo-sábio. Vai na casa e acha que sabe de tudo. Chega lá na hora, recebe, não acontece nada, aí vem pedir vem pedir as coisas, né? Que jamais poderiam, porque a egrégora não é daquilo que ele pensa que seja. E não acontece. Oração pelos falecidos. Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, nós vos pedimos por todos os falecidos que chamastes neste mundo. Dai-lhe a felicidade, a luz e a paz. Que ele, tendo passado pela morte da matéria, participe no convívio de vossos santos na luz eterna, como prometeste a Abraão e a sua descendência. Que seu Espírito nada sopre e vos digneis ressuscitá-los com os vossos santos no dia da ressurreição e da recompensa. Perdoai-lhes os pecados para que alcance junto a vós a vida imortal.
no reino eterno, por Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Dai-lhe, Senhor, o brilho do amor que tu tens, que no momento oportuno reencarne novamente, trazendo sabedoria para evoluires com os ensinamentos os quais obtiveres. Amém. Vamos falar a prece de Caritas e no final a Ave Maria. Prece de Caritas. Deus nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai a força àquele que passa pela provação, dai a luz àquele que procura a verdade, ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao culpado o arrependimento, dai ao culpado o arrependimento. Dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Aí ele pediu para eu pular e colocar o culpado, o arrependimento antes de tudo. A gente é culpado das nossas ações. Nunca pode-se usar o outro em benefício próprio, sabendo-se de que existe ali uma forma de corrigir todo o erro acontecido. Sejamos bons para com os nossos irmãos e tenhamos a verdadeira essência do amor de Jesus. É difícil, muito difícil, mas a gente tem a grande chance nesta encarnação de tentar ser um pouquinho melhor para com o nosso irmão. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes, piedade, Senhor, para aqueles que vós não conhecem, esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber na fonte desta bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós como um grito de reconhecimento e amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos, ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos de alguma sorte merecer a vossa infinita misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde se deve refletir a vossa imagem. Amém. Agora no final, antes da Ave Maria, mais uma vez a oração de Dr. Bezerra de Menezes. Nós estamos em 38 minutos. Oração do Dr. Bezerra de Menezes. Dá licença, um pouquinho só. Desculpe da demora do Evangelho, mas a gente precisa estar assim, afinado com as palavras de Jesus. É retirado dos livros e muitas coisas o mentor, né, que na verdade é uma mentora. A casa é José de Arimateia, mas que Jesus me deu foi uma mentora, que é amor, ela é do Oriente. É família. Se a pessoa está desempregada, aí sim, traz o currículo e a gente vai fazer oração, bastante oração, para que as pessoas tenham, né, esse momento também de conseguir um trabalho, principalmente os pais de família.
e as mães de família também. Oração do Dr. Bezerra de Menezes. Dr. Bezerra de Menezes, emissário de Jesus Cristo. Esta humanidade sofrida e desprovida do verdadeiro amor do Mestre. Rogo por todas as nações que necessitam de sabedoria e energia salutar para um bom entendimento e cura de suas necessidades. Solicitamos humildemente, Doutor, juntamente com as equipes médicas, que encontra-se no plano terrestre a serviço da população, emane amor, como foi ensinado por Jesus. Que os mistérios de Jesus ligados à fé aflorem. Rogo pelo auxílio, mais uma vez, Dr. Bezerra de Menezes, ajudando todos os necessitados, promovendo a cura e amenizando a dor. Toda energia com o seu amor esplendoroso transmute a negatividade, pessimismo, né? Utilizando a chama violeta do Mestre Saint Germain, orientando mentalmente todas as famílias que buscam a paz, a harmonia e equilíbrio. Neste instante, em nome do Gerente Supremo Deus, Jesus, que é o emissário, a linha de cura dos médicos do espaço e toda a falange dos anjos, comandada por São Miguel Arcanjo, que recebam a cura. Assim, nós desejamos aqui desta casa. Amém. Vamos fechar agora com a oração de Ave Maria. Mais um obrigado por estar novamente nos vossos lares, empresas. Ajuda a compartilhar. Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, filhos do Senhor, agora e na hora de nossa passagem. Que assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus. Amém.